paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos todos juntos novamente para aprendermos do Senhor e falar das coisas de Deus. Mas antes, porém, de nós entrarmos na palavra, eu queria só passar um recado. Hoje, o nosso culto online é o último. Na próxima quarta-feira, dia 1º de outubro, às 20 horas, estaremos presencial na casa de oração. Amém? Então, aproveite que esse será o nosso último culto online, de quarta-feira. Deus abençoe. Vamos então à palavra? Nós vamos ler o texto em Efésios, capítulo 2, do 11 ao 22. E eu vou ler na versão linguagem de hoje, porque eu achei que fica mais claro para nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém, queridos? Vocês, diz assim o verso 11, vocês não são judeus e por isso são chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmo de circuncidados. Isso se refere ao que os homens fazem nos seus corpos. Lembre-se do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tomavam parte nos seus acordos, que eram baseados nas promessas de Deus ao seu povo. Era sem esperança e sem Deus que vocês viviam neste mundo. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois o próprio Cristo nos trouxe a paz, fazendo dos judeus e dos não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele desfez a inimizade que os separava, como se fosse um muro. Verso 15. Ele aboliu a lei dos judeus, os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. E assim fez a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio. Por meio da cruz, ele uniu judeus e não judeus em um só corpo e os trouxe de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir em um só espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem estranhos. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Verso 20. Vocês são como um edifício e estão colocados sobre os alicerces que os apóstolos e os profetas puseram. E o próprio Cristo Jesus é a pedra fundamental desse edifício. É ele quem mantém o edifício todo bem ajustado e o faz crescer como templo dedicado ao Senhor. Assim também vocês, unidos com Cristo, são construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua palavra. Te damos graça, Senhor, pela oportunidade de fazermos parte da família de Deus, de sermos unidos num só povo, num só propósito, a salvação e estar com o Senhor na glória. Isso é maravilhoso, Pai. Por isso nós te louvamos pela oportunidade, que nós possamos entender, Pai, esta palavra, que nós possamos entender este propósito do Senhor, de nos unir como povo de Deus, como família de Deus. Que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor possa glorificar o teu nome nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. A palavra de Deus é maravilhosa. E Paulo começa dizendo, né? Ele começa a trazer a memória. Ele
ele usa a palavra lembrar, né? Ele quer que nós estejamos lembrando o que Cristo fez. Ele quer que nós nos sentimos como igreja, né? O que é ser igreja? É aquilo, né, que Deus fez por nós nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus. É sobre o que Deus fez e realizou. Nós não fazemos nada para ganhar, nem que façamos muito, tudo, nós não poderíamos ganhar. Então, não é sobre o que nós fazemos para ganhar. Não podemos fazer nada para ganhar. Já fomos abençoados por meio da graça, né? Por meio daquilo que Jesus fez por nós. E o que nós respondemos a tudo isso que Jesus fez? O que nos move? Nós estávamos mortos, estávamos desgarrados, estávamos separados de Deus, né? Mas Deus nos tirou por causa da sua misericórdia e graça e recebemos imerecidamente, porque nada que nós façamos nós vamos merecer a graça de Deus. Fomos purificados dos nossos pecados. Glória a Deus. Ele nos deu um novo futuro. Ele nos deu uma nova esperança, uma motivação nova através do sacrifício de Jesus. Por isso nós fomos colocados acima das forças do pecado. Hoje o pecado não nos domina mais. Nós estamos em Cristo. Nós temos forças em Cristo através do Espírito Santo para resistir todo o pecado. E ele nos deu uma realidade de vida diferente. Como nós reagimos a esta situação? Como nós reagimos a este presente que foi nos dado por Deus através de Jesus? Aleluia! Somos salvos e pronto? Fomos transportados, fomos transformados e pronto e para por aí? Não, queridos, não. É para que nós estejamos passando adiante, passando a outras pessoas. Nós fomos salvos, nós recebemos salvação, mas nós temos que passar adiante para que outros possam experimentar da salvação pela graça. Amém? Que através de nós, através do nosso testemunho, através do nosso chamado, outras pessoas sejam tocadas, possam ver a salvação pela graça em nossas vidas. Amém, queridos? Então, o evangelho não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus já fez. É por aquilo que Deus fez através de Jesus. Então, nós não podemos mudar a ordem da situação, nós não podemos mudar a ordem das coisas, fazer para receber. Não, nós já recebemos, nós já fomos abençoados. Que maravilha, que tremendo isso. O que nos move? O que nos move é o que Deus fez por nós. É aquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Nós só existimos por causa da graça de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Amém, queridos? O apóstolo Paulo está aqui nesse texto com algo em mente. Quando ele começa esse assunto, a partir do capítulo 2, do verso 11, quando ele diz, né, o subtítulo, Unidos com Cristo, ele tem algo em mente, ele quer nos mostrar algo, ele quer dizer alguma coisa. E eu quero aqui destacar 3 coisas que o apóstolo Paulo queria que nós soubéssemos. Primeiro, a intenção de Deus sempre foi habitar conosco, habitar com a humanidade, habitar neste mundo com a sua criação. Deus queria, depois de ter criado todas as coisas, descansar e habitar, ter comunhão com a sua criação. Este foi sempre o propósito inicial de Deus, habitação
e presença. Ele queria habitar e estar presente com a sua criação. O descanso de Deus, a palavra de Deus fala, é a paz. E mais que bem-estar, é ausência de guerra. Paz é ausência de guerra. Não é daquilo que está ao nosso redor, mas é um estado de ser, de pertencer, de ter paz. Ser a paz. Amém, queridos? O universo é todo organizado. Astros, planetas, a Terra inclinada, tremendo, nada se choca, nada se bate, nada se confunde. Deus é maravilhoso, Deus criou todas as coisas perfeitamente. Tudo funciona como um relógio, perfeitamente. Glória a Deus por isso. Segundo, nós fomos colocados aqui como mordomos. Nós não fomos deixados aqui, nós não fomos deixados aqui ao léu, não. Nós fomos colocados para cuidar, para zelar, mordomos, né? Daquilo que Deus havia criado. Mas a gente, né? Após o pecado, deixamos de viver isso por causa daquilo que aconteceu em Gênesis, aonde o homem e a mulher pecaram, né? E deixaram de viver o plano inicial de Deus. Nos separamos de Deus por causa disso, por causa do que aconteceu em Gênesis, fomos separados de Deus. E aí abandonamos a paz. Isso é triste. Então, quando nós vivemos independentes, né, de Deus, como muitos estão ainda vivendo independentes de Deus, começamos a tratar o mal do nosso jeito, da nossa maneira de viver, né? Por isso que a gente sempre escuta, não é bem assim. Não, as coisas não funcionam assim. Não é assim que a gente ouve essas frases, né, feitas. A separação de Deus foi a separação de nós mesmos, de si mesmo, né? Nos separamos de Deus, mas também de nós mesmos, daquilo que Deus havia projetado, aquilo que Deus havia sonhado para a sua criação, para o seu povo. Terceiro, Deus desistiu daquele plano original. Mas ele continua trabalhando para ter o seu lugar de descanso, o universo, a sua criação. Então, neste plano, tem jardim, tem prédio, tem edifício, tem templo, lugar de habitação, que poderia ser a imagem do Éden, se não fosse a humanidade, a criação, se separar de Deus. Mas a humanidade, né, seres humanos como nós, continuam se submetendo ao caos do pecado, da desordem. As pessoas, muitas vezes, quando você vai falar de Deus, falar das coisas de Deus, elas não querem ouvir, elas querem continuar, né, cativas ao caos, cativas à desordem que está este mundo. Basta a gente olhar, basta a gente ver o noticiário, basta a gente ver as notícias em toda a terra. O que está acontecendo, a maldade tem se espalhado por toda a terra. E pessoas têm experimentado dessa desordem, deste caos que estamos vivendo em nossos dias. Então, o templo precisa ser o nosso coração, precisa estar na nossa mente, precisa funcionar no nosso dia a dia, né? Precisamos que o templo do Senhor, a habitação de Deus, seja o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida. Amém, queridos? A paz produz paz na humanidade. Então, não há paz com Deus
se não houver paz com o nosso próximo. Nós só vamos ter paz com Deus quando nós vivemos em paz uns com os outros. Aí nós teremos paz com Deus. Porque precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. Ninguém consegue viver sozinho ou caminhar sozinho. Precisamos uns dos outros. Você quer saber quem é a pessoa? Pergunta a alguém que está próximo dela, para saber quem ela é de verdade. Só aquele que está próximo pode dizer, pode identificar quem é a pessoa. O verso 15 e o 16, a palavra de Deus diz assim, ó: ele aboliu a lei dos judeus e os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele, e assim fez a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu o ódio por meio da cruz. Ele uniu judeus e não judeus em um só corpo e os trouxe de volta para Deus. Jesus recuperou o shalom. No hebraico significa paz. Mas eu vou além. Significa harmonia, significa bem-estar, prosperidade, integridade, completude. Amém, meus queridos? Jesus recuperou o shalom para a humanidade. Jesus, ele é a paz, ele é o shalom na igreja, né? Unidade. A unidade em Cristo com Deus quebra toda desunião, toda contenda, toda briga, toda guerra. Não há divisão quando nós estamos com Deus, unidos com Deus. É um só povo, como disse a palavra de Deus. Deus escolheu Israel para o shalom de Deus, para a paz de Deus. Mas Israel saiu do propósito de Deus. Israel, como nação, foi incapaz de estabelecer a paz, de estabelecer o shalom de Deus. Israel era a vitrine para este mundo, mas eles perderam a sua essência, eles falharam como povo de Deus. Nós podemos nos lembrar da história do filho pródigo. Os dois filhos estavam mortos, porque um pensava somente naquilo que Deus, naquilo que seu pai poderia oferecer, catou o que era dele e foi. Mas o outro que ficou também estava distante, também estava morto, estava distante do propósito do pai. Então, o pai ficou feliz com o retorno. Eles estavam separados e estranhos à promessa, tudo aquilo que o pai estava programando para eles. Então, longe de Deus, não há esperança. Não há esperança de futuro. É sem sentido, é sem referência. Nós só temos referência, nós só temos sentido para a nossa vida. Nós só temos esperança para o futuro se nós estivermos com Deus, né? Ligados no propósito de Deus. Esperança está em Cristo. Cristo é a nossa esperança. Não é por esforço, mas é por tudo aquilo que somos. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós aprendemos a ser, tem que expressar Jesus, tem que expressar a paz, tem que expressar o amor, o perdão. Amém, meus queridos? Então é isso, o sangue de Jesus, ele é suficiente para a salvação. Não precisamos de mais nada. Somente o sangue de Jesus salva e faz de nós um só povo, uma só nação, uma só família de Deus. É o sangue de Jesus. Como nós vamos responder à realidade de Deus, aquilo que Deus está nos chamando? Nós precisamos amar a Deus. E é o primeiro mandamento.
Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. É fácil? Não, não é fácil. Mas se Deus nos amou como nós somos, por que nós não podemos amar um ser humano que é igual a nós? Que é falho igual a nós? Um Deus todo-poderoso, cheio de glória, nos amou. E por que nós não podemos amar uma pessoa como nós? Falhos, pequenos como nós? A inimizade foi destruída na cruz por Jesus. Foi destruída através do sacrifício de Jesus. Então nós precisamos aprender a amar as pessoas, como o Senhor nos pede. E como nós podemos amar as pessoas? Nós precisamos deixar de querer ter razão sempre. Deixar de ter razão sempre. Precisamos passar a vez. Sabe? Eu passo a vez, eu deixo para lá, eu ignoro, eu finjo que não ouvi. Exatamente isso, meus irmãos. Deveríamos saber lidar com a ofensa e muitas vezes não sabemos. Entre matar e morrer, Jesus escolheu morrer em nosso lugar. Ele escolheu morrer em nosso favor, a nosso favor. Jesus escolheu. Jesus declarou a paz através da sua morte. Então, os gentios, nós que éramos gentios, não tínhamos opção, não tínhamos acesso a Deus. Mas pelo sangue na cruz, né? Aquilo que Jesus sofreu, ele sofreu a nossa morte, ele sofreu o nosso sofrimento. Era nós que tínhamos que morrer na cruz, mas Jesus, ele sofreu a nossa morte, sofreu o nosso sofrimento. Então Deus nos chamou para a paz. Veja o verso 17 e 18. 17 e 18 diz assim: assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe dele, tanto aos judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir em um só espírito até a presença do Pai. Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Nós fomos chamados para pacificar, nós fomos chamados para amar, nós fomos chamados para perder os nossos direitos. Precisamos ceder mais, precisamos perder os nossos direitos para levar o amor e a paz. Amém, meus queridos? É para isso que Jesus morreu. Morreu a nossa morte. Entre matar e morrer, Jesus escolheu morrer no nosso lugar. Levar o sofrimento no nosso lugar. Então nós precisamos ceder mais. Nós precisamos passar a vez mais. Nós precisamos deixar de ter razão muitas vezes para ganhar, né? Para demonstrar o amor, para demonstrar a paz que só Jesus pode. Amém, queridos? O verso 19, para nós terminarmos, diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem estranhos. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família dele. Amém, queridos? Nós somos cidadãos de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Que maravilha, glória a Deus por isto. Estávamos perdidos e agora pertencemos à família de Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Pertencemos, somos membros da família de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Então a paz, ela se manifesta. Veja o verso 21 e o 22 diz assim, a palavra de Deus: é Ele quem mantém o edifício todo bem ajustado,
e o faz crescer como templo dedicado ao Senhor. Verso 22. Assim também vocês, unidos com Cristo, são construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Aleluia! Então, em Cristo, estamos sendo edificados, família de Deus. Somos vocacionados a levar a paz, vocacionados a levar o amor. Amém, queridos? Ainda que tivermos que sofrer, Jesus sofreu. Jesus foi o holocausto de Deus. Jesus foi o sacrifício para nos alcançar, para nos libertar, para nos transformar. Jesus pagou o preço que era nosso. Jesus sofreu o sofrimento que era nosso. Jesus morreu a morte que era nossa. Como você vai responder a tudo isto? A tudo que nós falamos nesta noite? Jesus é a paz. Jesus estabeleceu a paz através da sua morte e ressurreição. Ele estabeleceu o amor. Então, em vez de você viver sempre guerreando, faça a sua vez. Deixe de querer tanto ter razão. Como diz um ditado aí popular, se faça de tolo para ganhar os tolos. Se faça de sábios para ganhar os sábios. A palavra de Deus é tremenda, é maravilhosa e nos ensina a amar o nosso próximo e a viver em paz. Senhor, nós queremos te louvar por tua palavra. Nós queremos, Senhor, declarar que o Senhor é a nossa paz. Nós queremos, ó Deus, permitir viver o plano do Senhor de viver conosco, de caminhar conosco. Ah, Senhor, que nós possamos ser a tua carta escrita nesta terra, que nós possamos ser a tua paz nesta terra, Senhor. Que nós possamos deixar de querer ter razão sempre, que nós possamos passar a vez, para que nós possamos ganhar as pessoas para levar ao teu reino, para que elas recebam a luz de Deus, para que elas recebam a paz do Senhor em uma terra tão cheia de tanta desgraça, de tanto ódio, de tanta confusão, de tanta contenda, aonde as pessoas só querem buscar para si próprias. Senhor, nos ajuda como pessoas que amam o Senhor, que amam o teu reino, que amam a tua palavra, a viver este amor, a viver em paz com as pessoas. Que o Espírito Santo possa tocar neste lar, nesta família, nesta casa e trazer à existência a paz, trazer à existência o amor. Deus, nós oramos em nome de Jesus. O nosso propósito, Senhor, é levar a tua palavra de salvação, é chegar aos lares e tocar corações e mentes, Pai. Traga transformação e salvação. É o que nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos ser a paz do Senhor nesta terra, aquilo que Jesus conquistou na cruz. Que nós possamos ser estas pessoas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos interceder agora por pessoas, amém, queridos? Senhor, nós te louvamos por tua misericórdia, por tua graça, por teu favor. Oramos pela irmã Laide, Pai. Continua agindo na vida da minha irmã. Traga à existência, Senhor, a cura, o refrigério, a alegria do Senhor nunca falte na sua vida. Deus, nós oramos pelo Luca. Continua operando, Pai, na vida deste garotinho. Tenha misericórdia, Senhor. Faz um milagre, meu Deus, na vida dele. O milagre da cura, o milagre da salvação. Em nome de Jesus. Oramos por aquela colega da Érica que está travando uma luta contra o câncer. Tenha misericórdia, Pai. Traga a existência sobre a vida dela. No nome de Jesus, Pai. Te louvamos pela vida da irmã Neide, que está em casa,
Obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou, o Senhor sustentou, o Senhor tem livrado, o Senhor tem derramado da sua bênção sobre a vida da minha irmã. Louvado seja o teu nome, Pai. O Senhor tem sido a sua força, assim como na vida do Valdir. Deus, nós te damos graça pelo teu amor. Continuamos orando, Pai, para que o Senhor abra portas de exames, de cirurgias, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das pessoas que estão internadas, que precisam, Senhor, ser tocadas, visitadas pelo teu amor. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Repreenda a corrupção, a malignidade, a maldade, Senhor. Deus, traga a existência. Nós temos visto, Pai, nos nossos dias, que o certo virou errado e que o errado virou certo. Tenha misericórdia, Senhor. Salva a nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, de toda a humanidade. Deus, olha por Israel. Traga paz em Israel, Senhor. Tenha compaixão das nações. Tenha misericórdia, Pai, do povo da Palestina, dos povos ao redor. Tenha misericórdia, Senhor, da Ucrânia. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus. Oramos por todos os irmãos espalhados por toda a terra. Oramos pelos missionários. Oramos, meu Deus, para que o Senhor dê a condição, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê a provisão, que não falte nada aos nossos irmãos, Pai. Oramos por Tiago e Rebeca, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os sustente, que o Senhor os fortaleça. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Aleluia! Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Até a próxima oportunidade. Deus abençoe você.